Vamos nessa noite estar falando sobre o Sermão do Monte, como tema as boas aventuranças do Senhor. Mateus 5, 1. Amém? A palavra do Senhor vai dizer assim: vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e aceitou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino do céu. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levarem todos os tipos de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguirão os profetas que vieram antes de vocês. Amém? Feche seus olhos. Senhor Deus, amado Pai, Espírito Santo de Deus, neste momento te convido a estar aqui, ó Deus. De estar aqui e eu ser simplesmente, ó Pai, um instrumento do Senhor, ó Deus, para transmitir o Teu Evangelho, a Tua mensagem, para transmitir, ó Deus, esse sermão que foi pregado há milhares de anos atrás, que tem reflexo nas nossas vidas, até nos dias de hoje. Vem implantar, Deus, nos nossos corações, ó Deus, o Teu amor pela Tua mensagem, ó Deus, e que esse fruto possa crescer, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus. Venha falar com cada um nessa noite, ó Deus, que tudo seja para a honra e glória do Teu santo nome, Jesus. Que eu diminua para que Tu cresça aqui nessa noite, ó Deus, que tudo seja para a honra e glória do Teu santo nome, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Possa sentar, irmãos. Irmãos, antes de a gente entrar nesse sermão de Jesus, esse sermão que ele fala sobre as bem-aventuranças do Senhor, nós precisamos entender primeiramente o contexto dessa pregação. Nós precisamos voltar um pouquinho lá atrás e ter um entendimento do que estava acontecendo culturalmente, geopolítica, a cultura da igreja daquela época. Nós precisamos entender um pouquinho do que estava acontecendo. Antes da vinda de Jesus, houve um silêncio do céu por 400 anos, que não foi enviado nem sequer profeta nesse período de tempo, preparando a vinda de Jesus. Então, ali naquele momento, os judeus, o povo do Senhor, estava debaixo do jugo dos romanos. O povo do Senhor estava, teoricamente, ali escravizado, sendo governado por um outro governo de um outro país. E a gente precisa entender um pouquinho do que estava acontecendo no contexto daquela época, para a gente entrar nessa mensagem de Jesus aqui. Naquela época, irmãos,
existiam em Israel 4 grupos compostos naquela época como os fariseus, os saduceus, os essênios e os zelotes. Eram 4 grupos que podemos dizer que também seriam uma seita naquela época. Existiam 4 grupos aonde ditavam as regras da igreja, aonde ditavam os costumes das pessoas. E aqui em primeiro lugar nós vamos falar sobre os fariseus. Os fariseus são aqueles tradicionais que zelavam pela tradição da Torá, que zelavam pela palavra do Senhor ali, trazida pela lei de Moisés, pela lei do Senhor. Só que também os fariseus criaram mais de 600 costumes que eles introduziram como leis, e muitas das vezes esses costumes ultrapassavam o limite da lei, irmãos. Os fariseus, os mestres da lei, aqueles que estavam ali dentro do templo, eles entendiam da mensagem do Senhor, eles entendiam da Torá do Senhor, aquilo que foi entregue para Moisés. Eles tinham um entendimento, eles acreditavam no céu, no inferno, eles acreditavam em anjo, em demônio, eles acreditavam, eles conheciam, eles sabiam dos milagres que foi feito no passado com seus antepassados. Eles sabiam tudo aquilo que tinha acontecido. O mar vermelho tinha se abrido, o povo que foi liberto por diversas vezes, eles tinham conhecimento. O outro grupo se chama os saduceus. Eles eram totalmente ao contrário dos fariseus. Enquanto os fariseus eram tradicionais, os saduceus era liberal naquela época. Eles não acreditavam, irmãos, no céu, no inferno. Eles não acreditavam em vida após a morte. Eles não acreditavam em anjos e demônios. Eles acreditavam que a vida era vivida aqui, depois que morria acabava tudo. Eles eram totalmente ao contrário. Os saduceus eram um grupo de judeus que existiu na Judéia durante o segundo tempo, entre o século II a.C. Eles eram uma seita que cumpria funções políticas, sociais e religiosas, como manutenção do templo. Os saduceus eram membros da alta sociedade, ricos e da família sacerdotais. Eles serviam no sinédrio, os conselhos da cidade, que organizavam tribunais e regulamentações. Percebam o alto poder e a alta influência que esse grupo tinha. Os saduceus rejeitaram a ideia da lei oral e insistiam na interpretação literal da lei escrita. Eles acreditavam que a vida dos saduceus se focava nos rituais associados ao templo somente. Então, como vocês podem perceber, o segundo grupo religioso que existia naquela época era totalmente ao contrário do primeiro. Existiam naquela época divergências entre grupos religiosos. O terceiro grupo é os essênios, que continham por separação total. Esse grupo, eles tinham o entendimento que eles tinham que se afastar. Ali foi criado os monges, os monastérios,
eram localizados, os essênios viviam na costa ocidental do Mar Morto, mais afastado o suficiente para evitar os seus efeitos nocivos. As crenças deles enfatizavam a pureza ritualística, copiavam livros da escritura judaica e escreviam comentários sobre os livros dos profetas. O batismo deles era um ritual de purificação e renovação, como entre os outros povos antigamente e os primeiros cristãos. As relações deles com os outros grupos, irmãos, eram que protestavam contra os saduceus e sua gestão corrupta do templo, e contra os fariseus, por causa dos seus tradições e abordagem inovadoras nas interpretações da Torá. Como a gente pode ver aqui, o terceiro grupo é totalmente diferente dos outros dois. Esse grupo, eles se afastavam da sociedade. Se alguém precisava conhecer a palavra do Senhor, não era através da vida deles, porque eles se afastavam, eles se excluíam da sociedade, porque dessa maneira eles tinham o entendimento que assim eles permaneceriam puros. O entendimento deles é que eles teriam ali afastado do pecado, afastado do mal que existia no coração e existia nos dias de hoje. Era um grupo totalmente diferente. O terceiro grupo o quarto grupo é os zelotes. O zelote era composto por pessoas radicais, pessoas nacionalistas daquela época. Os zelotes eram uma seita judaica radical do tempo de Jesus. Os zelotes acreditavam na luta armada contra os romanos, que esperavam um Messias guerreiro. Simão, um dos 12 discípulos, era conhecido como zelote. O nome zelote vem de zelo, que significa devoção fervorosa. Os zelotes levavam sua devoção à palavra de Deus ao extremo e acreditando que deviam fazer tudo para defender, até mesmo matar outras pessoas. Então naquela época estavam em alta esses quatro grupos diferentes que tinham um entendimento diferente, um cada vez mais sendo pior que o outro. E Jesus veio sobre a terra, sobre esse tempo aonde existiam esses quatro grupos religiosos. E você acha que Jesus se enquadra em qual grupo, irmãos? Em qual desses quatro grupos Jesus se enquadrava? Jesus não se enquadrava em nenhum desses quatro grupos religiosos que existiam. E a gente vai ter esse entendimento aqui nesse sermão do monte, aonde Jesus subiu ao monte com uma multidão, e ali ele começa a pregar. Nós vamos ler um pedaço do sermão do monte, que começa no capítulo 5, mas você pode dar continuidade no 6 e no 7 na sua casa, para ter o entendimento do sermão completo do Senhor. E aqui no capítulo 5, no versículo 1, vamos ter esse entendimento que vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos se aproximaram dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: existia uma tradição naquela época, irmãos, que quando o ensinamento era em pé, ele não era formal, era um ensinamento correto, mas
fariseus, quando os escribas, os mestres da lei, sentavam para poder ensinar, ali era um ensinamento formal, ali era um ensinamento, vamos dizer assim, correto, daquele momento. E aqui Jesus, ele vendo aquela multidão, sobe ao monte e se assenta para ensinar, trazendo aquele costume daquela época para esse momento aqui, aonde ele começaria a ensinar aquela multidão. E aqui ele se assenta, dizendo para todos se assentarem também, que teria um ensinamento formal daquela época. Jesus então diz: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Irmãos, podemos dizer que tem algo errado aqui, vamos dizer assim, porque bem-aventurados quer dizer, tem um significado de felicidade. E aqui Jesus já começa dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito. Jesus começa o seu sermão do monte dizendo para aquelas pessoas, aqueles religiosos daquela época, aonde só tinha esse entendimento das 4 doutrinas daquela época que eu li aqui para vocês. Jesus começa a ensinar que o reino dele não é aqui na terra. Se a gente ler esse versículo, bem-aventurado os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Como podemos dizer que uma pessoa pobre é bem-aventurada? Essa pobreza não é financeiramente. Essa pobreza que Jesus estava ensinando aqui não era uma pobreza de não ter bens materiais. Jesus estava enfatizando aqui, ensinando aqui nessa passagem sobre o reino dos céus, ensinando sobre o reino do nosso Deus Todo-Poderoso. E Jesus diz assim: pois deles é o reino dos céus. Ser pobre de espírito não é financeiramente. Ser pobre de espírito é onde muitas pessoas lá fora, muitas das vezes nos julgam por estar dentro da igreja e achar que nós não estamos sendo beneficiados por aquilo que o mundo pode nos oferecer, por a gente não concordar com muitas das coisas que é feita lá fora. Aquelas pessoas nos julgam como pobres de espírito, por não aproveitarem os prazeres que existem aqui nessa terra. E Jesus começa dizendo nesse sermão: bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles são os reinos do céu. E ele continua dizendo: bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Como alguém pode ser feliz enquanto está chorando, irmãos? O significado aqui de choro não é um choro de uma perda de um ente querido, um choro de tragédia que acontece, um choro que muitas das vezes nós tristes no momento que nós estamos passando a nossa vida. Não é esse choro que Jesus está dizendo aqui. Jesus diz: bem-aventurados os que
chorem, pois serão consolados. Esse choro é choro de arrependimento. Esse choro é quando Davi pecou, adulterou uma mulher casada. Quando o profeta Jonas foi lá e disse para ele o que ele tinha feito. E Davi, ele foi lá e se arrependeu. Ele se arrependeu amargamente. Ele rasgou a sua veste, falou para Deus: tira o meu reino, mas não tira a tua presença de mim. Esse choro que aqui Jesus está falando, serão consolados, é o choro de arrependimento. Não quando Saul errou, pecou contra Deus, não obedeceu o profeta daquela época, e somente ali ele diz que não estava arrependido. Você vê pela história de Saul, em nenhum momento ele se arrependeu do que ele fez, dos atos que ele cometeu. Em nenhum momento ele se arrependeu, igual Davi se arrependeu, de coração, de alma. Nós precisamos nos arrependermos. Se for preciso, precisamos chorar aos pés de Jesus, porque aqui nós seremos consolados por Ele, seremos perdoados por Ele, porque nós somos pecaminosos, o nosso coração é voltado ao pecado, irmãos. Se a gente não se arrepender todos os dias das nossas falhas, das nossas fraquezas, não seremos consolados pelo Senhor Jesus. Pois bem-aventurados são aqueles que choram, pois serão consolados. 5. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Será que estamos sendo humildes? Jesus, ele veio nesse sermão, ele literalmente quebra esses argumentos desses 4 grupos religiosos que existiam. Os humildes de coração, os fariseus, quando eles jejuavam, eles não tomavam banho, eles não penteavam o cabelo, eles não escovavam o dente, eles saíam à rua para mostrar para outras pessoas que eles estavam jejuando, fazendo certo, mas da maneira errada. Não eram humildes de coração, eram soberbos, eram arrogantes. Eles só sabiam querer julgar. Aqui, como eu disse para vocês, eles fizeram mais de 600 costumes, colocando nas costas dos judeus costumes que ultrapassavam a lei, a Torá. Não eram humildes, não tinham humildade. Por isso que Jesus foi tão odiado por esses 4 grupos, porque ele veio para bater de frente, para estabelecer o reino dos céus sobre a terra. Quando Jesus foi entregue a Pôncio Pilatos, Pilatos pergunta para ele se ele era rei, e ele responde: o meu reino não é aqui. O reino que Jesus veio estabelecer sobre a terra não era um reino político, onde os zelotes estavam lá atrás. O reino de Jesus veio estabelecer um reino espiritual, um reino dos céus sobre a terra. Por isso esses 4 grupos odiavam Jesus,
de toda maneira possível. Zelotes, como eu disse para vocês, era um grupo radicais que existiam naquela época. Ele matava outras pessoas a fim de ali dar continuidade, vamos dizer assim, esse propósito deles. Para eles, o Messias deveria vir assentado no trono, não nascido numa manjedoura. Jesus veio para quebrar essas tradições, esses selos religiosos que existiam naquela época. Jesus já tinha feito alguns sermões, já tinha pregado algumas vezes, mas esse aqui foi um grande sermão, uma multidão que o acompanhava. Você poderia ter certeza que acompanhava aqui esses 4 grupos de pessoas. Poderia ter certeza que acompanhava Jesus aqui naquela época. E Jesus continua dizendo aqui: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. A justiça do Senhor não é no nosso tempo. A gente pode ter fome e sede da justiça do Senhor, mas a justiça de Deus não é na nossa hora. Pessoas podem nos perseguir, pode falar mal da gente, governos podem se levantar contra a igreja de Jesus, mas a justiça de Deus, ela uma hora virá, mas não é no nosso tempo. O julgamento sobre as nações ainda há de acontecer. A gente vê perseguições, a gente vê pessoas que morrem por maus governos, por guerras. A gente vê várias pessoas que morreram na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, atualmente na guerra que acontece entre a Rússia. A gente vê aquela guerra que aconteceu em Israel, da Palestina, daquele grupo radical que invadiu e sequestrou, ainda existe muitas pessoas ainda sequestradas em posse desse grupo radical, pessoas que têm sofrido perseguições. A gente às vezes pode ter um entendimento que Deus pode estar dormindo, Deus não pode estar vendo o que está acontecendo, mas a justiça do Senhor, ela virá sobre as nações, ela virá sobre cada um de nós. E bem-aventurado aqueles que têm sede e fome de justiça, pois serão saciados. 7. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Precisamos ter misericórdia, irmãos. Muitas das vezes nós não temos misericórdia para o nosso próximo. Muitas das vezes nós não colocamos no lugar de outras pessoas. Muitas das vezes nós sabemos só julgar, como aqui esses grupos que julgavam e só sabiam perseguir um grupo ao outro. Eram 4 grupos religiosos que existiam de totalmente diferente uns dos outros. Você não vai ver as palavras dos fariseus sendo essas, sendo de misericórdia com o outro, de amor com o próximo.
E aqui Jesus diz: bem-aventurados os misericordiosos, pois receberão misericórdia do Senhor. 8. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Os puros de coração, irmãos, precisamos ser puros de coração, como as crianças. Precisamos ser como as crianças, puras de coração. Você pode chamar a atenção delas, passa 2, 3 minutos, ela já está ali com você de novo. A pureza que existe no coração das crianças, essa pureza onde não enxerga o mal das outras pessoas, aonde tem a confiança totalmente ao Pai. Precisamos ser puros de coração como criança, como Jesus disse para Nicodemos. Precisamos nascermos de novo, sermos puros de coração. Por isso, irmãos, precisamos nos arrependermos. Tudo aquilo que Jesus está dizendo sobre as boas-aventuranças não era algo que não existia, não era algo novo, mas era algo que foi deixado de ser levado pelas pessoas daquela época, por causa do pecado que existia e existe no coração das pessoas até os dias de hoje. Precisamos ser puros de coração para nos recebermos, e vermos a Deus. 9. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Lembra-se, irmãos, dos Zelotes, um grupo radicais, um grupo de pessoas nacionalistas que perseguiam, que eram contra os romanos. Se fosse preciso, eles matavam ao nome dessa religião deles, dessa seita deles. E aqui Jesus diz: bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Nós, como cristãos, precisamos ser pacificadores aqui na terra. Precisamos ser pacificadores dentro da nossa casa, do nosso trabalho, pois serão chamados filhos de Deus. 10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Irmãos, nós estamos sendo perseguidos. Se o nosso dia a dia está sendo somente de perseguição, no nosso trabalho, na nossa casa, se está sendo somente de luta diariamente, de perseguição diariamente, irmãos, Jesus nos chamou, Deus nos chamou para um único propósito. Se nosso trabalho, irmãos, temos dificuldades de falar de Jesus, nós precisamos ser como exemplo para essas pessoas. A nossa vida
o Senhor Jesus, aonde reflete o reino de Deus. A nossa vida deve ser como um testemunho do Senhor. Muitas vezes nós não precisamos nem mesmo falar, mas nós precisamos ser exemplo. Precisamos ser exemplo dentro da nossa casa, precisamos ser exemplo no nosso trabalho, no nosso estudo, no nosso dia a dia lá fora. Precisamos ser exemplo do Senhor Jesus. Mesmo sendo perseguidos, mesmo sendo julgados, precisamos ser exemplo do Senhor, pois aqui a palavra do Senhor diz: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Irmãos, nós não somos perseguidos por nós mesmos. Nós somos perseguidos muitas das vezes por carregar Cristo. E aqui Jesus diz: bem-aventurados os perseguidores, os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. 11. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguirão os profetas que vieram antes de vocês. Aqui Jesus vem com uma mensagem não muito agradável para as pessoas, não muito aceitável para as pessoas, porque Jesus diz: aqueles que serão perseguidos, aqueles que receberão insultos, calúnias, alegrem-se. Jesus está nos chamando para ser feliz e nos alegrarmos nele, não nas coisas aqui da terra, mas nas coisas do reino de Deus, aonde Ele veio e estabeleceu sobre as nossas vidas. Alegre-se, porque grande é a recompensa. A nossa recompensa não é aqui na terra, irmãos. A nossa recompensa é nos céus, pois mesma forma os perseguidores, os profetas que vieram antes de cada um de nós, irmãos, precisamos nos alegrarmos. Bem-aventurados. Jesus aqui diz 9 vezes: bem-aventurados, e destaca por 9 vezes para sermos felizes. Mesmo sendo perseguidos, precisamos ser felizes. Precisamos ser felizes, mesmo ali, na luta, nas dores, na perseguição. Precisamos lembrarmos. Muitas das igrejas têm pregado os milagres e as maravilhas de Jesus. Não é errado, mas pouco tem sido pregado nas igrejas atualmente sobre as pregações de Jesus. Nós vamos ver vários milagres de Jesus curando cegos, levantando os paralíticos, ressuscitando mortos. Muitas das igrejas têm pregado somente isso e têm esquecido das pregações, dos sermões de Jesus. E Jesus continua aqui nesse sermão, dizendo para nós cristãos, no 13: vocês são o sal da
terra. Mas se o sal perdeu o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-se no lugar apropriado, assim iluminar a todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. Nós, como cristãos aqui na terra, como os mensageiros da palavra do Senhor, precisamos ser como sal para essa terra. Precisamos incomodar, irmãos. Precisamos ser cristãos, irmãos, protestantes. Não podemos concordar com tudo que está sendo empurrado atualmente a goela abaixo da igreja. Não podemos deixar tudo que está sendo introduzido para dentro da igreja. Nós vemos hoje na atualidade que existe igreja para tudo e para todos, mas tem esquecido do verdadeiro Evangelho de Jesus, a verdadeira mensagem do Senhor, aonde Jesus diz aqui: bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Como eu disse para os irmãos, não é um choro de uma dor, é um choro de arrependimento. Precisamos ser uma igreja que se arrependam dos pecados. Não podemos ser como essas igrejas, aonde tem aceitado todos e todos, tem mudado a Bíblia, se enquadrado naquilo que eles têm pregado para as pessoas. Precisamos ser uma igreja que se arrependa do pecado, até mesmo daquele pecado de estimação, aquele pecado que você às vezes pode achar que não tem nada a ver, da mentira, do palavrão, de achar que é algo normal. Não é um pecado onde você mata o seu próximo, aonde você rouba. Precisamos ter esse entendimento, como igreja do Senhor, nos arrependermos, nos humilharmos, para que sejamos consolados pelo Senhor. Precisamos ser luz para esse mundo, irmãos. A luz do Senhor precisa refletir lá fora. Como eu disse, nós, como pessoas, muitas das vezes não precisamos nem abrir nossa boca, mas precisamos ser exemplo lá fora. A nossa vida precisa ser luz para outras pessoas lá fora. Aonde há escuridão, nós precisamos ser a luz aonde traz claridade para essa escuridão. Não podemos nos escondermos, como aqui a palavra do Senhor diz, e ninguém acende uma cadeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado. Assim ilumina todos os que estão na casa. Precisamos ser luz, luz para esse mundo de trevas, esse mundo perdido. Não podemos nos escondermos. Precisamos ser luz nesse mundo.
brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. Glorificado seja o nome do Senhor. Que essa mensagem possa entrar nos nossos corações. Aqui é uma introdução do sermão do Monte de Jesus. Como eu disse, vocês podem dar continuidade no restante dos versículos do capítulo 5, do capítulo 6 e 7. Vamos ver Jesus falando sobre vingança, sobre o amor ao nosso inimigo, sobre o adultério, sobre o homicídio, sobre o divórcio. Jesus vai enfatizar esse sermão da montanha, trazendo um novo conhecimento que a gente precisa ter entendimento como igreja do Senhor. Como eu disse, não é errado, ela tem se pregado muito sobre os milagres e maravilhas do Senhor, mas pouco tem sido pregado as pregações, os ensinamentos de Jesus das igrejas no dia de hoje. Depois dê continuidade nesses versículos. Vamos ver Jesus falando sobre jejum, sobre os tesouros do céu. Precisamos ter esse entendimento da palavra do Senhor, desse ensinamento de Jesus. Aonde vem aqui e traz, antigamente, até para nós nos dias de hoje, um conflito, irmãos. Houve um grande conflito para esses 4 grupos. Mas Jesus veio para revolucionar, mas para estabelecer o reino dos céus sobre a terra. E aos demais apóstolos deram continuidade na criação da igreja do Senhor, que nos estende até os